Muito bem, pessoal. Então, para a gente finalizar essa parte de abordagem diagnóstica, é importante a gente falar sobre o estadiamento da doença renal crônica. E esse estadiamento, essa classificação da doença renal crônica, é feita por uma entidade que se chama IRIS, International Renal Interest Society. Ou seja, vocês percebem que a enfermidade é tão importante que existe uma sociedade internacional que cuida realmente da compilação, da avaliação dos conhecimentos que a gente tem científicos até hoje sobre insuficiência renal crônica, sobre doença renal crônica, e produzem documentos para nortear a conduta do clínico a respeito dessa enfermidade. Então, esses consensos são frequentemente atualizados, né, com novas informações científicas, para que isso a gente possa utilizar na nossa rotina. E uma das coisas que esse consenso faz é classificar a doença renal crônica com o objetivo de facilitar a abordagem terapêutica, né? Então não é que simplesmente se classifica porque é bonito classificar, mas principalmente para a gente poder categorizar esses pacientes para poder abordar de forma terapêutica de forma mais eficiente possível. E o que a gente usa para classificar? Uma das principais coisas que a gente usa para classificar é a dosagem de creatinina, como eu falei para vocês anteriormente. Ela é o principal marcador rotineiro da função renal. E a doença renal crônica ela é dividida em 4 estágios: 1, 2, 3 e 4. Vamos embora então entender, compreender cada um desses estágios, tá? Então, o estágio 1 de doença renal crônica seria aquele paciente cão ou gato com creatinina no cão abaixo de 1,4 e no gato abaixo de 1,6. Os valores de cima são em micromoles por litro, tá? Mas a gente usa na maioria das vezes miligrama por decilitro. Eu vou me ater a esses valores, tá? Ou seja, são pacientes que não estão azotêmicos, ou seja, eles não atingiram aquele 75% de comprometimento de massa néfrica, ou seja, é um paciente mais precoce do ponto de vista da evolução da doença renal crônica. E identificá-lo nessa fase, embora seja um maior desafio do ponto de vista diagnóstico, sem sombra de dúvida, ajuda a intervir terapeuticamente para procurar minimizar a progressão da enfermidade. Tá? Só que não é tão simples identificar esses pacientes justamente porque eles não estão azotêmicos. Então, normalmente, o que a gente pode utilizar? Qual que é a característica que leva a acreditar que um paciente não azotêmico possa ser renal crônico? A gente já falou um pouquinho sobre isso ao longo das aulas anteriores, né? Então, vamos lá. Olha o que eles dizem. Então, o paciente de classe 1, né? Ele tem níveis normais de creatinina, tá? O SDMA, que é um marcador que a gente ainda não conversou, ele pode estar discretamente aumentado. E eu já vou aproveitar agora para falar um pouquinho sobre esse SDMA. O SDMA é um marcador de função renal, assim como é também a creatinina. Ele foi descrito para nós em medicina veterinária bem recentemente e ele se propõe a diagnosticar lesão renal de forma mais precoce do que a creatinina, perdão. Mas eu vou ser bem objetivo e prático para vocês. Isso é muito recente, a gente tem poucas informações ainda definitivas a respeito do uso do SDMA, então, em geral, ele vai ser utilizado junto com outras informações para procurar definir esse paciente de grau 1. Não basta apenas o SDMA estar elevado. Isso isoladamente não é diagnóstico de doença renal crônica, tá? Então percebam. Então, uma das anormalidades que podem acontecer é o SDMA estar persistentemente elevado. O que mais? A incapacidade de concentrar a urina, que eu falei para vocês anteriormente, que ocorre antes da azotemia, anormalidades de imagem, como por exemplo a ultrassonografia, e principalmente a proteinúria persistente, tá joia, pessoal? Então eu falei para vocês a questão da proteinúria persistente, que é muito importante encontrar e identificar esses pacientes de estágio 1. Então, aquele paciente que a creatina está normal, mas eu faço o exame de razão proteína creatina urinária e ela está elevada, acima do normal. Eu repito esse exame e continua normal. Ou seja, ele tem uma proteinúria persistente. E isso
identifica o paciente renal crônico de estágio 1. Então percebam que é uma série de características que você tem que avaliar em conjunto para chegar à conclusão de que esse paciente não azotêmico é doente renal crônico de estágio 1. Então, amarrando, quais são essas características? SDMA persistentemente elevado, proteinúria persistente, incapacidade de concentrar a urina e, eventualmente, alterações morfológicas vistas principalmente por meio de exame de imagem. Bacana, pessoal? O estágio 2 já é um paciente azotêmico, creatinina entre 1,4 e 2,8 no cão, ou entre 1,6 e 2,8 no gato. Em geral, o paciente de estágio 2, embora azotêmico, apresenta mínimos sinais clínicos ou nenhum sinal clínico. Então, é um paciente muitas vezes assintomático. Mas como é que eu vou identificar, professor? Olha, esses pacientes só podem ser identificados se você fizer exames rotineiros, né? Se você fizer, digamos assim, check-ups, tá? De avaliação. Do contrário, você não vai conseguir encontrá-los, tanto estágio 1 como estágio 2, porque são pacientes assintomáticos. A vantagem é que, identificando esses animais de estágio 1 e de estágio 2, você tem aí muito maior capacidade de intervir terapeuticamente e dar qualidade de vida e longevidade para esses pacientes. Joia? O estágio 3 e 4 já são estágios mais sintomáticos. No estágio 3, a creatinina entre 2,9 e 5 no cão e entre 2,9 e 5 também no gato. Tá? No estágio 4, acima de 5 no cão, acima de 5 no gato, da mesma maneira. Tá? Então a gente já tem uma azotemia muito mais importante e os sinais clínicos começam a aparecer de forma significativa. Quais sinais clínicos? Todos aqueles que a gente falou nas aulas anteriores. Tá? Vômito, diarreia, sangramentos, anemia e assim, hipertensão arterial sistêmica e assim por diante. Tá? E o estágio 4 já é um animal com um risco grande de desenvolvimento do que a gente chama de crises urêmicas, né? Quando o paciente muitas vezes precisa ser internado, com vômitos graves, incorrecíveis, anemia importante e assim por diante. É o que a gente chama de síndrome urêmica, constelação de sinais clínicos decorrentes do processo de insuficiência renal, então azotemia mais sinais clínicos. Joia, pessoal? Então esses são os 4 estágios principais de doença renal crônica. 1, 2, 3 e 4. Sendo 1 o animal não azotêmico e o 2, 3 e 4 já o paciente azotêmico, então norteado aí pelas concentrações de creatinina. Bacana? Mas eu falei para vocês também que a gente tem subestágios e que eles são importantes porque identifica fatores que podem ser tratados. Um deles é a hipertensão arterial sistêmica. Eu já falei para vocês sobre essa classificação. Abaixo de 140 de pressão sistólica é considerado um renal crônico normotensivo. Entre 140 e 159, pré-hipertensivo. Entre 160 e 179 é um paciente hipertenso. E aqui eles acrescentaram uma classificação. Acima de 180 é um severamente hipertenso, tá? Com grande risco de lesão em órgãos-alvo. Então percebam que a coluna da direita fala sobre lesão em órgãos-alvo. Quais seriam os órgãos-alvo, professor? O próprio rim, o cérebro, o coração e o olho, tá? São considerados órgãos-alvo de evento hipertensivo, ou seja, eles podem sofrer lesão com hipertensão importante. Então, com quadro normotensivo, a chance é mínima de ocorrer lesão em órgão-alvo. No quadro pré-hipertensivo, baixa. No quadro hipertensivo, moderada. E no severamente hipertensivo, a chance é alta de ocorrer lesão em órgãos-alvo e isso precisa ser controlado imediatamente. E por fim, o último subestágio, que é guiado pela proteinúria. Entre abaixo de 0,2 é considerado renal crônico não proteinúrico. Entre 0,2 e 0,5 no cão, 0,2 e 0,4 no gato é considerado marginal ou borderline. E acima de meio no cão e acima de 0,4 no gato é considerado proteinúrico. Lembrando que a gente deve fazer pelo menos 2 a 3 mensurações consecutivas de razão proteína creatinina urinária no cão e no gato para chegar a esta conclusão, tá? Não um exame isoladamente. Bacana, pessoal? Então esse é um subestágio que também deve ser realizado porque a gente também trata a proteinúria, como vocês vão ver na abordagem terapêutica daqui para frente. Então, resumindo, classificação de insuficiência renal crônica é pautada principalmente pela
dosagem de creatinina, e aí a gente tem o estágio 1, 2, 3 e 4, e os subestágios classificados aí pela hipertensão, né, e pela proteinúria. E na próxima aula, então, a gente começa a falar do tratamento desse paciente renal crônico baseado em todos esses conhecimentos clínicos, laboratoriais e de estadiamento que a gente acumulou até agora. Até daqui a pouquinho, pessoal.